que que é a conceituação cognitiva? Então ela é muito importante, ela é realmente importante para o nosso trabalho clínico, mas ela é uma vitrine para o esquema de funcionamento aí do nosso paciente, tá? Então ela é uma vitrine para o esquema de funcionamento do nosso paciente. Algumas pessoas, querendo ou não, podem confundir a conceituação cognitiva com o modelo cognitivo também. Isso é muito importante deixar claro. Então a conceituação cognitiva ela é uma vitrine que mostra basicamente como que o nosso paciente ali funciona, como que é aquele esquema de funcionamento dele que mantém ele no problema. E isso é muito importante de falar, que a conceituação cognitiva, então, ela é diferente do modelo cognitivo. O modelo cognitivo, eu vou estar mostrando aqui na tela para vocês, aqui do pessoal do YouTube, tá? Estou mostrando aqui na tela para vocês. Essa daqui é a conceituação cognitiva. Então, o que que ela tem? Ela mostra pra gente os dados relevantes ali da vida do nosso paciente, que a gente pode utilizar para saber aí por que o paciente funciona daquela maneira. Ela mostra pra gente as crenças centrais daquele paciente, que são o seu modo, querendo ou não, de enxergar ele mesmo, o seu modo de enxergar os outros, né, e o mundo, e o seu modo de enxergar também o seu futuro, o jeito que ele lida aí com o futuro. Aí temos também as crenças intermediárias, que são pressupostos que ele cria, regras que ele cria de funcionamento. Tudo para que a sua crença se mantenha. Tudo para que a sua crença não apareça para os outros ou não cause ali um desconforto, de certo modo. Então, a conceituação cognitiva apresenta também os pressupostos que estimulam o paciente a tentar esconder aí a sua crença, ou seja das outras pessoas, ou o contato dele, né, com essa crença para que ele não sofra tanto. O contato dele com essa crença para que ele não sofra tanto. E aí temos também os comportamentos de segurança ou as estratégias compensatórias que esse paciente possui que acabam mantendo ele no problema. Ele tem basicamente um comportamento que estimula a manutenção daquela crença. Porque aquele comportamento basicamente comprova para ele que ele estava certo em se proteger, que ele estava certo em manter aquela crença, que ele estava certo em ter aquele funcionamento. E abaixo disso nós temos então o modelo cognitivo. Então é muito importante isso daqui para você entender a diferença então o modelo cognitivo e a conceituação cognitiva. O modelo cognitivo ele está dentro da conceituação cognitiva. O que é o modelo cognitivo? É a situação que gera um pensamento automático, uma situação ou um evento, né, que gera um pensamento automático, uma interpretação daquele evento ou daquela situação, que gera então reações. O que são essas reações? É uma emoção, comportamento e uma resposta fisiológica. Este é o modelo cognitivo. Tá? A conceituação cognitiva ela inclui este modelo e expande ainda mais com as crenças centrais, com as crenças intermediárias, com as estratégias compensatórias, né, os comportamentos de segurança e os dados relevantes da vida do paciente. Hoje nós temos também, nós podemos acrescentar também os valores do paciente, os pontos fortes deste paciente nessa conceituação cognitiva. Por que a conceituação cognitiva ela é importante? Primeiramente, ela é importante porque ela funciona como eu já comentei, como uma vitrine para o nosso paciente. Ela funciona como uma maneira da gente enxergar o funcionamento daquele paciente. Então, quando a gente está na dúvida, nossa, por que que o paciente funciona como ele funciona? Por que que ele se mantém neste funcionamento? E aí, a gente pode entender também com a conceituação cognitiva justamente esse funcionamento dele. Além disso, porque como a gente vai ter uma espécie de vitrine, um esqueleto, né, de certo modo, daquele funcionamento, então a gente sabe o que gerou, talvez, aí as suas crenças, a gente sabe quais crenças estão ativadas, a gente sabe os comportamentos que ele tem que mantém todo aquele funcionamento, e a gente sabe as situações do seu dia a dia que acabam também trazendo o desconforto que mantém ele no problema, então a gente tem toda essa visão desse paciente. E quando a gente tem toda essa visão, nós temos também então os dados para poder trabalhar com aquele paciente. Então eu consigo então, poxa, então essa é a crença que eu estou lidando. Então talvez que estratégias eu posso utilizar para trabalhar com esse tipo de crença? Ou
nossa, esses pressupostos, essas suposições, essas regras que eu estou trabalhando. Que estratégia será que eu posso trabalhar para lidar com esse tipo de crenças intermediárias? Ou estes comportamentos de segurança, essas estratégias compensatórias estou trabalhando. Que estratégias eu posso utilizar para lidar com isso? Nossa, estes são vários modelos cognitivos desse funcionamento. Que estratégias eu posso utilizar para lidar com esses modelos cognitivos, com essa situação, com as situações que ele se envolve, com os pensamentos que ele tem, com as emoções que ele tem também, dependendo do nível dessa emoção, e com os comportamentos que ele tem nessas situações específicas aí no caso. Então, além de funcionar a conceituação, além de funcionar como um meio de você ver o funcionamento do paciente, ela funciona também como um modo de você ter ideias do que trabalhar com aquele paciente. E por que é bom, então, né, a gente investir, a gente aprender de certo modo a trabalhar com situação cognitiva, a gente entender como o paciente funciona através da conceituação cognitiva, a montar a conceituação cognitiva. Por que isso é importante? A primeira coisa que isso vai te ajudar é justamente vai te ajudar a se desenvolver como um melhor terapeuta. Tá? Você aprendendo a colocar, coletar os dados necessários aí do seu paciente e colocar dentro da conceituação cognitiva, vai te ajudar a se tornar um melhor terapeuta. Por quê? Porque você vai conseguir perceber o funcionamento daquele paciente específico e também vai começar a entender que muitos pacientes funcionam daquela maneira. E na realidade, todas as pessoas possuem a sua individualidade cognitiva, que independentemente do transtorno que um paciente tenha, do problema que um paciente tenha, o funcionamento daquele paciente é diferente. Cada paciente tem o seu modo de funcionar. Em algum momento vai haver alguma diferença. E você aprendendo a conceituação cognitiva, a identificar os pontos importantes dela e a montar essa conceituação, você vai entender ainda mais o funcionamento daquele paciente, dos pacientes como modo de forma geral, das pessoas de forma geral. Você vai entender que todo mundo é cagado, que todo mundo tem as suas dificuldades e que todo mundo se mantém nas suas dificuldades através dos seus comportamentos de segurança. E dessa maneira você entende também que os pensamentos e os comportamentos de cada paciente é o mais importante que você vai trabalhar. Porque os comportamentos permitem que ele se mantenha fazendo o que ele está fazendo, e os comportamentos mantêm ele naquele problema. Enfim, então você entendendo o funcionamento da conceituação e a montar a conceituação, isso vai te ajudar a se tornar um melhor psicoterapeuta. E, novamente, vai te ajudar a ter dados para quando você pensar, poxa, o que trabalhar com aquele paciente, com este paciente. Você tendo a conceituação bem montada, você consegue entender aonde você vai trabalhar, o que você pode trabalhar com aquele paciente. Então é muito importante que você realmente invista um tempo para aprender a fazer a conceituação cognitiva do seu. Querendo ou não, quando a conceituação ela pode ajudar também a deixar muito mais fácil o nosso trabalho para a gente conseguir trabalhar com o que realmente importa. Quando nós temos uma conceituação cognitiva ali bem montadinha, de certo modo, nós sabemos que aquilo é o problema, aquela é a crença e aquele é o esquema de funcionamento daquele paciente. E é aquilo que importa. É aquilo que a gente tem que trabalhar. É aquilo que a gente vai trabalhar com aquele paciente. Você ir além daquilo pode ajudar? Pode ajudar. Tá? Em muitos casos vai ajudar. Só que muitas vezes você vai estar desviando o foco e não tentando ajudando o paciente com o que realmente importa, não com o que está realmente ativado naquele momento e o que realmente trouxe ele ali, talvez, no processo de terapia. Então, um benefício muito bom também da conceituação cognitiva é que te ajuda a focar mais.
no tratamento. Te ajuda realmente a direcionar o seu tratamento e trabalhar com o que realmente importa para aquele paciente, para a sua melhora aí no processo terapêutico.